A eleição do Internacional vai tomando cada vez mais forma. 6 chapas disputam 150 cadeiras do Conselho Deliberativo no próximo dia 9 de dezembro. E entre as propostas, um debate sobre executivo de futebol começa a tomar forma. O Internacional perde uma posição na tabela do Campeonato Brasileiro, começa a se preocupar com a parte também lá de cima e vê ainda os principais adversários com 5 pontos de diferença. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Baita sexta-feira pra todo mundo, vamos lá, vamos trabalhar e conversar um pouquinho sobre o nosso Internacional, né? Que vocês consigam passar um dia legal aí pra de noite começar a curtição aí com família, com filhos, com sobrinhos, enfim, namorada, esposa. Eu gosto sempre, né, cara, de botar aqui no final de semana pelo menos palavras aí que a gente consiga pegar e desopilar um pouco. Eu sei que tá um pouco difícil, principalmente pelo que aconteceu aí nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre isso também. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve aí no canal, que ajuda pra caramba meu trabalho. Também, ó, likezinho, deixa teu like também, que também fortalece pra caramba o algoritmo aqui do YouTube. E compartilha pro maior número possível de colorados que tu acredita que não conhece aí também o meu canal, beleza? Vamos lá, deixa eu só passar aqui, ó. O Inter, ele caiu uma posição na tabela. Eu vou botar aqui pro lado, ó, porque daí a gente coloca a materialidade da coisa, né? A gente pode botar os números aqui do lado, ó. O Inter, então, com 43, a vitória do Cuiabá não foi boa para o Internacional, que perdeu mais uma posição, né? 12ª colocação. Ficando a 5 pontos do Bahia, do Vasco e do Cruzeiro. Bahia 15º, Vasco 16º e o Cruzeiro 17º. A grande questão que se a gente olhar ali, são o número de jogos, né? O Cruzeiro tem -2, o Vasco tem -1 e o Bahia já foi e já fez os 33. Ou seja, tem grande chance de o Bahia vir a ser o 17º. E aí o Cruzeiro vencendo seus jogos, o Vasco vencendo seus jogos, meio que começa também a trabalhar uma possibilidade de continuação, né, ou continuidade na Série A. O Goiás perdeu para o Santos, está lá em 18º com 35. Esse eu acho que começa a fazer os times de verde, né? A turma dos times de verde na Série B. O América, o Coritiba e agora o Goiás. O que mais me indigna, cara, nessa tabela aí, né, não é nem a questão lá de cima, sabe? A questão lá de cima eu ainda acho que tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. O Flamengo também tem jogos em atraso, o próprio Botafogo tem jogos em atraso, né? Tem coisas ainda que assim, a gente ainda tem que avaliar e tem que esperar jogar. Mas o que me deixa bem irritado, cara, se vocês viram na tabela ali, o 7º colocado, por exemplo, tem 50 pontos, ou 48, algo assim, eu não lembro de cabeça. Mas o Internacional poderia ter 50 pontos. E eu falava por aqui, né, com vocês, quando a gente saiu da Libertadores, e sobre a possibilidade de atingir vaga no G6, no mínimo, né? E acreditava a partir das vitórias em casa e de uma beliscada aqui e outra, né, fora. Beliscamos contra o Vasco, conseguimos, né, ganhar os jogos fora de casa, Cruzeiro também, né? Só que padecemos dentro do Beira-Rio. Isso é inaceitável, né? Perdendo para o Curitiba, ainda que com um jogador a menos, tá toda a pataquada, aquela do árbitro, enfim, nem vale a pena discutir. Empatamos com o América Mineiro, né? Daí, ou seja, já são mais 4 pontos e também tem a questão do... São 5 pontos, né? Os 3 que perdemos do Coritiba, mais os 2 do América Mineiro, 5, e mais os 2 que perdemos também contra o Fluminense. São 7 pontos, mais os 43 que nós temos, seria 50 pontos. É uma lástima, né? Mas, enfim. Vamos falar um pouquinho, gente, da eleição, tá? Porque assim, ó, ontem o Conselho Deliberativo do Inter teve 6 chapas protocoladas para a eleição do próximo dia 9 de dezembro. Tu vai votar no Conselho de Gestão, que vai ser entre Alessandro Barcelos e Roberto Melo, e outras 6 chapas concorrem à mudança de 150 cadeiras. E como funciona isso? Tem um negocinho chamado cláusula de barreira, que eu vou fazer um outro conteúdo depois, tá?
Mas é mais ou menos assim, ó. Se cada chapa das 6, tá, fizer, vamos supor, 20%. Eu sei como não, que não tem como, senão daria 120%, né? Mas vamos dividir, sei lá, igualmente, então, né? 100 por 6, tá? Daria basicamente ali 15%, 16%, alguma coisinha acima. Cada um faça 15%, tá? Então tu pega 15% de 150 cadeiras, dá para a chapa 1. 15% de 150 cadeiras dá para a chapa 2, e assim vai indo. Então, tipo assim, se a chapa 1 fizer 30%, 30% de 150 cadeiras. Se a chapa 2 fizer 40%, 40% de 150 cadeiras. E assim vai indo. Entende? Então, a porcentagem dos votos é a porcentagem de cadeiras lá. Eu vou explicar a cláusula de barreira num outro conteúdo, que senão vai ficar muito grande, tá? Porque eu quero falar com você sobre o diretor executivo. E aí aqui é um debate que já está acalorado nos bastidores por conta do modelo de governança de cada um dos dois candidatos, né? O Alessandro Barcelos acredita que o departamento de futebol ele está interessante do jeito que está certo do jeito que está. Por exemplo, na figura do Magrão, né? O Magrão ele é o gerente esportivo, mas com a saída do William Thomas, ele basicamente ficou como um executivo de futebol. Tá? Ele trabalha a função junto com o Dave Bandeira, que é o gerente de mercado, faz prospecção, aponta também alguns atletas junto ao Capa e tal. Então, o Magrão ele assumiu quase que um papel de executivo. E aí o Internacional, então, não pensa em contratar um novo executivo. E aqui talvez seja até um trauma, né? Em cima do Paulo Brax, em cima do próprio William Thomas, dois executivos emergentes que eles acharam que de repente poderiam ascender, né, e fazer dirigentes, né, criar dirigentes novos do mercado brasileiro, né, e fugir basicamente dos nomes que estão sempre aí no mercado, às vezes em destaque, às vezes nem tanto, né? Mas que também são profissionais caros. Por exemplo, Rodrigo Caetano ganhava R$250 mil no Internacional quando passou por aqui. Então, o Internacional também entendia nesse sentido. Só que também é interessante, né? Porque, por exemplo, o Sandro Orlandelli, que era também aí um coordenador, enfim, a função dele até era ninguém meio que entendia bem o que ele fazia, né? Basicamente. Ele até veio no Voz do Gigante, a gente tentou pedir o escopo e ver o que ele fazia, e ele, eu trabalho, se tudo dá certo aqui, eu organizo ali, né? Meio estranho, assim, o jeito que ele falava, mas ele se dizia que ele ganhava na casa também dos R$130 mil, e está cobrando uma dívida agora, por exemplo, né? Na justiça de rescisão e tudo mais, de quase R$5 milhões. Do outro lado, a gente tem o Roberto Melo. E esse já acredita que tem que ter um executivo de futebol, né? Assim como também nas outras pastas, e o Inter tem nas outras pastas hoje, né? Mas assim como tem nas outras pastas executivos, tem que ter um executivo também no futebol. E se fala muito no nome do Alexandre Matos, né? Que hoje está dentro do futebol do Atlético Paranaense, mas que teve uma passagem vitoriosíssima pelo Cruzeiro, teve uma passagem também vitoriosa pelo Palmeiras e agora faz um trabalho então junto ao Atlético Paranaense. Tá? Então o Roberto Melo ele diz que ele vai ter uma estrutura montada com executivo, um gerente, eu não sei bem como é que vai ser aí o nome, né, do cargo, mas um gerente esportivo e um coordenador técnico. Seria Alexandre Matos, D'Alessandro, Abel Braga. Seria essa tríade que o Roberto Melo está preparando, então, para se for eleito no dia 9 de dezembro. O treinador, no momento, segue sendo Eduardo Cudê. Ainda que eu começo a achar que o Cudê não fica nem com o Alessandro Barcelos e nem com o Roberto Melo, tá? Isso muito pelo que a gente ouve nos bastidores, ainda que eu vou apurar um pouquinho mais para a gente poder ter bastidor e trazer aqui para vocês o porquê eu acho isso. É uma leitura em cima do que eu enxergo, do que eu ouço e do que eu vejo dentro ali dos bastidores lá do CT e dos corredores do Beira-Rio. Beleza? Se tu chegou por aqui, te agradeço demais. E não te esquece que a Pesto Comunicação, ela te ajuda a levar a tua marca para um outro patamar. Fala com a Pesto Comunicação, tá aqui embaixo o link para tu trocar uma ideia com eles e tem desconto nos serviços que eles prestam, beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!